E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer consolidação de dados, certo? E o que seria essa consolidação de dados? Imaginemos o seguinte, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Imaginemos que, observe que eu tenho uma pasta aqui chamada ordens de serviço, certo? Vou dar um duplo clique nela e observe que eu tenho aqui três arquivos: OS fevereiro, janeiro e março. Perfeito? Se eu abrir algum desses arquivos, ó, observe que eu vou abrir aqui a de janeiro. Ó. Vou abrir a de janeiro. Observe que ela está protegida por senha. Vou colocar aqui a senha e vou dar o OK. Fica aqui as OS relacionadas ao mês de janeiro, certo? São apenas dados fictícios aqui para ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. Então, observe que eu tenho uma aba aqui chamada BD Janeiro e tem aqui algumas informações, ó, restritas ao mês de janeiro. Se eu vir aqui também e abrir, por exemplo, a de fevereiro, também tem senha. Se eu não souber a senha, eu posso clicar aqui somente em leitura e o arquivo vai abrir somente como leitura, certo? Clicar ali com senha e observe que está lá, ó, eu estou no modo escrita, certo? Ou seja, estou como administrador do arquivo. Então, o mês de fevereiro também está aqui as OS relacionadas apenas ao mês de fevereiro. E vou abrir aqui o de março, ó. Duplo clique. Nesse caso aqui, eu vou abrir o de março, só para poder ilustrar aqui, somente como leitura, ó. Observe que quando eu abro somente com leitura, eu não preciso informar a senha, e lá está no meu cabeçalho, aqui da minha planilha, ó, somente como leitura. Ou seja, se eu tentar salvar esse arquivo, ele vai abrir uma janelinha apertando se eu desejo salvar como, certo? Ou seja, vou estar salvando uma cópia desse arquivo. Perfeito? Que não vem ao caso, porque esse não é o assunto do vídeo. Então aqui eu tenho as OS de março. Agora suponhamos que por alguma necessidade você precisa criar arquivos, certo? Separados, como esses aqui. Ou seja, você precisa criar arquivos para o mês de janeiro, arquivos para o mês de fevereiro, março e por aí vai. Em cima disso, você precisa fazer análise dessas informações. Ou seja, você precisa consolidar esses arquivos separados em um arquivo só. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Vamos fechar aqui os arquivos, que era só para ilustrar para vocês. E observe que esse arquivo aqui, ó, não tem nada ainda dentro dessa aba, DB underline consolidada. Porém, observe aqui o cabeçalho, perfeito? O arquivo, a data e hora exportada, que será a data e hora que eu vou estar exportando os dados. A data que foi daquela OS, se vocês bem recordam, tinha uma OS naquele arquivo. O número do serviço, a descrição do serviço, o executor e por aí vai. Perfeito? E aqui eu ainda incluí 3 colunas a mais para extrair o dia, o mês e o ano da data que foi feito o serviço. Perfeito? E eu tenho aqui minha aba menu, onde eu informo os arquivos que eu quero fazer a extração, que nada mais é do que esses arquivos aqui, ó. Perfeito? Então eu informo aqui o nome dos arquivos e enquanto ele não encontrar uma célula vazia, ele vai procurando. Nesse caso, ele vai procurar apenas essas 3 células, ó. Vai começar a partir da célula que eu sinalizar via código, que é a célula B2, e vai percorrer até encontrar uma célula vazia. Quando ele encontrar, ele para a verificação. Enquanto ele não encontrar, ele vai puxando os dados dos arquivos que eu mencionar aqui, ó. Perfeito? Então, com um simples clique, ó, observe que eu vou fazer aqui, ó, consolidação de dados. Eu vou exportar todos os dados da OS janeiro, fevereiro e março para a minha DB consolidada, certo? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. O OS exportados com sucesso. Vou dar o OK. E vamos aqui, ó, DB consolidado. Ó. E observe que está lá, ó, arquivo OS janeiro. Se eu mostrar aqui o filtro, ó, isso aí até é mais fácil a gente compreender, ó. Janeiro, fevereiro e março. Ou seja, eu exportei todos os dados daquela OS de fevereiro, de janeiro e de março, certo? Então, eu aglutinei todas aquelas informações em um arquivo só. E está aqui a data e hora que está sendo gravado esse vídeo. E aqui a data da OS, certo? O serviço, o número do serviço, o executor, a hora que foi iniciado aquele serviço, a hora finalizada, a duração do serviço, o dia, o mês e o ano. Observe que aqui eu já extraí desta data, certo? Ó. Se a gente abrir lá o arquivo, observe que, por exemplo, esse de janeiro, vou abrir aqui somente como leitura.
E observe que eu não tenho a coluna aqui, ó, dia, mês e ano, certo? Então, via código, obviamente, eu extraí a data. Eu extraí o dia, o mês e o ano aqui da data que foi formada para a data de início do serviço. E se vocês bem observaram, vou novamente aqui, ó, vou tentar abrir de fevereiro, ele pede senha, certo? E observe que quando eu cliquei no botão consolidada, ele não me pediu senha, ele simplesmente ignorou essa janela e exportou todos os dados. Então é isso que a gente vai estar aprendendo. Infelizmente, não será nesse vídeo, de fato, certo? Pois eu estou restrito a gravar apenas 10 minutos por vídeo. Mas a gente pode estar iniciando. Essa é apenas uma introdução para a gente entender o funcionamento do arquivo que a gente vai estar aprendendo a criar, do zero. Perfeito? Então eu vou fechar aqui a janela. Nesse caso aqui, obviamente o arquivo vai estar disponível para download. Vou fechar aqui este arquivo, que era apenas para ilustrar para a gente aqui. Não vou salvar. E eu aqui observe que eu tenho a minha consolidação de OS versão 2.0, que nada mais é do que uma cópia daquele arquivo sem programação, certo? Então eu tenho aqui apenas meu cabeçalho, a minha DB underline consolidada, renomeada, a minha guia menu, e observe que aqui eu não informei nada, certo? Para ele. Por que isso? Porque primeiro eu vou mostrar para vocês como consolidar uma guia, certo? Para que você entenda a lógica e consiga consolidar quantas você quiser. Perfeito? Então, observe que eu ainda não tenho um botãozinho aqui. Vamos criar. Vou clicar aqui em inserir. Uma forma aqui qualquer. Eu peço muito que você deixe o seu gostei. Comente, pois só assim você garante a continuidade desse vídeo. Perfeito? Como eu disse, estou restrito a 10 minutos. Então, por isso, a gente não vai concluir, obviamente, esse arquivo em um vídeo só. Então, eu vou dar um nome qualquer aqui, ó. Consolidada. Ou consolidação. Vamos chamar de consolidação aqui. Consolidação de dados. Perfeito? Só aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte. Se eu clicar aqui com o botão direito e atribuir macro, observe que não há nenhuma macro por trás, certo? No caso aqui, eu vou criar uma macro no módulo. Então, eu vou fechar aqui. Vou pressionar aqui Alt mais F11. Já me apareceu aqui o meu VBE aberto, o meu project. Caso o seu não apareça, vou fechar aqui. Pressionei Ctrl mais R. E vai aparecer esse que é o nosso atalho. Vai aparecer aqui o nosso project. A gente pode clicar aqui, ó, inserir módulo. E aqui dentro desse módulo, a gente pode criar a nossa rotina, certo? No caso, eu vou criar uma rotina pública. O que é uma rotina pública? É uma rotina que pode ser manipulada em qualquer módulo, certo? Eu posso criar um private, um sub-private. Por exemplo, teste. Perdão. Eu posso estar criando um private subteste, aonde ele está, como o próprio nome já sugere, ele vai estar privado a este módulo, certo? Ou eu posso simplesmente estar criando um public subteste, onde seja. Como o próprio nome já sugere, ele é público, certo? Eu posso estar manipulando essa rotina em qualquer módulo que eu crie, certo? Utilizando o método call, eu posso estar chamando essa rotina. Então, como eu disse para vocês, essa aula foi mais introdutória, certo? Aqui a gente vai estar apenas aprontando aqui alguns comandos para que na próxima aula a gente, obviamente, possa vir a codificar o arquivo. Então, basicamente, para início, vamos gravar aqui as nossas variáveis de linha. Por exemplo, linha 2, as integer. Eu fui alertado aqui já, chegou a finalização aqui do meu vídeo, certo? Eu peço que vocês me compreendam aí, perfeito? No próximo vídeo a gente dá continuidade. Falou!